Olá a todos e todas e todes que estão inscritos na oficina de divulgação científica da Balbúrdia. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante na construção do texto, que é o início do texto de divulgação científica. Bora para os slides. Como vocês podem ver, o título da apresentação é LEAD, a abertura do texto jornalístico. Nós vamos falar mais para frente o que significa o lead, mas essa ideia da abertura do contexto jornalístico, ela é algo importantíssimo no texto que nós vamos construir. Para recapitular o vídeo anterior, vamos lembrar que é elegível para ser publicado na revista Balbúrdia notícias que são geradas a partir de teses, dissertações e artigos. E também que esse trabalho de pesquisa precisa ser de terceiros, ou seja, não pode ser o seu. Por que disso? Se vocês verem lá no vídeo sobre o gênero notícia que eu coloquei para vocês no Saiba Mais, um dos pontos que o professor lá aborda é que o gênero notícia, ele é construído na terceira pessoa. É um texto na terceira pessoa. Então ficaria meio estranho escrever uma notícia de algo que é seu, porque aí você vai ter que falar de você mesmo em terceira pessoa. E isso soa um pouco estranho, não é verdade? Ainda falando sobre o que nós discutimos no vídeo passado, temos aí os 4 tipos de textos científicos que são publicados em revistas acadêmicas do ensino de ciências, que são os clássicos, né, os artigos científicos, os ensaios, que também são bastante publicados, os relatos de experiência e as propostas didáticas. Lembrando que nós falamos sobre isso porque a gente precisa tomar atenção na hora de construir a notícia, na hora de usar bem o verbo, na hora de se ater àquilo que estava escrito. Então, a pergunta que nos motiva hoje é justamente esta que eu coloquei para vocês. Como inicio o meu TDC, o texto de divulgação científica? Para responder isso, primeiro a gente precisa entender como que se estrutura um artigo. Obviamente que todos vocês sabem, mas é importante aqui a gente recapitular essas coisinhas. Quando a gente pega um texto científico, ou quando a gente vai ler, ou quando a gente vai produzir, a primeira coisa que nos aparece é um resumo, que é justamente o que eu fiz em poucas palavras. O resumo ele tem como função sintetizar tudo aquilo que você vai dizer no texto. Logo em seguida vem a introdução, que um dos modos de escrever a introdução é apresentando a pergunta de pesquisa. Em seguida, a gente pode ter uma revisão de literatura, que é elencar tudo aquilo que já foi falado sobre o tema. Não tudo, obviamente, mas as coisas que você considera mais importantes sobre aquela temática. Em seguida, vem a metodologia, que é como eu resolvi aquele problema que está apresentado. Em seguida, tem os resultados e discussão, que os resultados é o que eu descobri, e a discussão, o que isso significa. E a conclusão, que vai mostrar o que esse estudo revela. A ideia aqui, pessoal, não é levar isso daqui como uma regra a ser utilizada, mas é, a partir disso, entender o modo como se constitui um texto, um artigo científico. Observem que os resultados, que é aquilo que é o mais importante da sua pesquisa, ele só aparece no final. Olha quantas coisas vêm antes. Introdução, revisão de literatura, ou então a fundamentação teórica, metodologia. Agora, quando a gente pensa num texto de divulgação científica, a estrutura ela é oposta. Por isso que é chamado de estrutura da pirâmide invertida. Isso porque, num texto de divulgação científica, aquilo que é mais importante deve estar no início. E à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso texto, nossa notícia, a gente vai elencando coisas que são menos importantes. Então, o que eu trago aqui para vocês é uma proposta de como a gente começar a pensar no texto de divulgação científica antes de começar a escrevê-lo. Então, coloquei aqui para vocês planejamento do TDC. A dica 1 é conheça bem o artigo. Por que que isso é importante? Por uma coisa lógica, né? Se eu vou noticiar um artigo, então eu tenho que saber sobre o que eu vou falar. Mas uma dica prática é, se você conhece bem esse artigo,
você pode dividi-lo, esse artigo, em tópicos. Coloquei aqui, dica 1. Crie uma lista de tópicos com as informações presentes na pesquisa. Não falei para vocês, mas eu também estou fazendo um TDC junto com vocês. Então, alguém aí nos grupos vai acabar recebendo o meu texto também para fazer o feedback. Então, aqui eu mostro para vocês qual é o artigo que eu estou utilizando. Então, olha só, a dica 1 é conheça bem o artigo, por quê? Porque vai ser criado tópicos. Então, aqui eu vou mostrar para vocês quais tópicos que eu selecionei para o meu texto. Então, o artigo que eu vou noticiar tem como primeira informação, talvez não está nem na ordem aqui, tá, gente? Que é, o texto apresenta uma estrutura persuasiva da fake news. Isso é uma informação do artigo que talvez seja importante para o meu TDC. Outro tópico que eu posso encontrar nesse artigo é letramentos midiático e informacional. Um terceiro tópico seria a frequência de consumo das mídias sociais. Um quarto tópico, compartilhamento em 4 mídias sociais. Um quinto, hipótese da terceira pessoa. O sexto seria identificação das fake news. E o sétimo, 2 notícias. Qual é a falsa e qual é a verdadeira? Todas essas informações estão no artigo que eu vou noticiar. Agora, existe aqui uma outra questão prática, que é, eu preciso selecionar quais tópicos que eu vou tratar na minha notícia. Então, a dica 2 é, escolha aqueles que você acha imprescindível abordar. Mas por que isso, Caio? Vocês podem estar me perguntando. Lembra que eu mostrei para vocês um modelo do TDC? Eu coloco ele aqui novamente. Observem que ele é um texto curto, que ele tem uma apresentação, tem primeiro subtítulo, desenvolvimento, segundo subtítulo, desenvolvimento, terceiro subtítulo e um desenvolvimento. Esse último subtítulo, o desenvolvimento dele é chamado de projeção da descoberta. Mas isso nós vamos falar mais para frente. Agora, conseguem perceber esse esquema do texto de divulgação científica? Coloquei aqui ele para vocês. Então, nós temos aqui o primeiro bloquinho. Eu adoro bloquinho, né, gente? Apresentação, que tem que ter um lead, um segundo parágrafo. Primeiro subtítulo, desenvolvimento. Segundo subtítulo, desenvolvimento. E o encerramento, que tem um terceiro subtítulo e a projeção da descoberta. O que eu vou fazer? Eu não já elenquei quais são os tópicos que são abordados no artigo. Agora eu vou selecionar esses tópicos e eu vou encaixar nessas partes. Então, dos 7 tópicos, eu selecionei 3. Um deles, que é estrutura da fake news, eu vou desenvolver no primeiro subtítulo, após o primeiro subtítulo, e os outros 2, que são hipótese da terceira pessoa e a identificação da fake news, provavelmente eu vou desenvolver aqui no segundo subtítulo. Observe que eu coloquei a palavra provavelmente. No decorrer do texto é que eu vou verificar se isso realmente vai ocorrer. Talvez fique só um tópico e não os 2, tá? Mas é importante que vocês não tenham medo de fazer essa seleção, porque nós temos que ter a consciência que não é possível colocar tudo que está no artigo numa notícia. Agora, é preciso que nós tenhamos o discernimento de captar quais tópicos seriam mais interessantes para poder tratar a notícia. Porque lembre-se que a ideia da notícia é um convite para a leitura posterior da pesquisa. E também é preciso que a pessoa entenda que aquela pesquisa tem um grau de complexidade, que ela resolve um problema importante, e por aí vai. Então, é essa a função desse jornalista científico, vamos dizer assim, de captar no artigo quais são os tópicos daquele texto científico que seriam imprescindíveis para trabalhar para um público geral. Então, uma vez criando o artigo, e desse artigo a gente criar os tópicos dele, perceber quais são os assuntos tratados nesse artigo, em seguida, fazer a seleção de quais artigos a gente vai trabalhar e fazer essa divisão que eu mostrei aqui para vocês.
Nós já estamos na terceira semana da oficina. Então, nesta semana, nós vamos trabalhar o desenvolvimento, a elaboração, a escrita, a apresentação, que é esse primeiro bloquinho aqui, e o segundo bloquinho aqui, que é o primeiro subtítulo. Então, isso a gente vai finalizar até o dia 11/11. As outras partes serão na próxima semana. Então, na próxima semana, eu vou falar sobre o encerramento. Vocês podem falar, tá bom, Caio, eu já entendi. Eu pego um artigo, verifico quais são os assuntos, separo eles em tópicos e escolho quais tópicos vou trabalhar durante o desenvolvimento da notícia. Beleza. Mas observem aqui que o lead eu deixei aqui sem nenhuma indicação. Por quê? A apresentação e o encerramento ele tem uma característica especial e nós vamos falar hoje sobre o lead. Então, a dica 3 é, inicie o TDC com o lead. Coloquei aqui para vocês a seguinte descrição. O que é o lead? É a palavra portuguesada do inglês, lead, que significa conduzir, liderar. O jornalismo usa esse termo para resumir a função do primeiro parágrafo, introduzir o leitor no texto e prender sua atenção. Agora, para que essa introdução do texto e esse movimento de prender a atenção do leitor aconteça, é preciso que no primeiro parágrafo a gente escreva as respostas de algumas perguntas básicas, como quem, ou seja, quem fez a pesquisa, o que foi pesquisado, onde, quando. Essas informações possibilitam que o leitor fique mais interessado pela notícia, porque você já vai dar ali toda a estrutura básica da pesquisa. Essa composição com lead é a composição comum das notícias, e nós vamos usá-la aqui no nosso TDC. E aí eu coloco como uma quarta dica um segundo parágrafo. Nesse segundo parágrafo, nós vamos continuar respondendo perguntas básicas, que é como, ou seja, como fez a pesquisa, por que fez a pesquisa, para que fez a pesquisa. Então, com essas perguntas básicas, a gente consegue fechar o primeiro parágrafo, que é o lead, e o segundo parágrafo do TDC. Deixei uma atenção aí bem grande, porque eu trouxe para vocês um print do início de um texto da Galileu, que é Estudo brasileiro identifica alvo potencial para tratamento de Covid-19. E eu deixei ali uma setinha, observem ali, 4 minutos de leitura. Então, a Galileu, ela prevê que um leitor comum vai ler aquele texto em torno de 4 minutos. E isso é importante, porque as pessoas, elas querem ler notícias, elas querem saber sobre ciência, só que elas não têm muito tempo para ficar ali entretida com a notícia. E isso vai ser algo que vai nos nortear aqui. Agora, para que a gente consiga fazer um texto que seja curto, que seja de rápida leitura, é evidente que a gente precisa delimitar ali os caracteres de cada parte. Então, o que eu estou pedindo para vocês nessa semana? Escrever uma apresentação com até 1.500 caracteres com espaço, ou seja, o lead e o segundo parágrafo, ou seja, todo esse bloco que eu estou chamando de apresentação tem que ter 1.500 caracteres. Já o segundo bloco, que é composto por um primeiro subtítulo e por um desenvolvimento, o subtítulo tem que ter até 35 caracteres com espaço e o desenvolvimento 1.300 caracteres. Então, na apresentação, tem que é o lead, responder perguntas básicas. Quem, o que, onde, quando. E é ideal também que tenha um segundo parágrafo. Ou então pode estar tudo em um só, tá? Que nessa segunda parte dessa apresentação, que contém ali respostas do como, porquê e para quê. Precisa ter todas? Às vezes não, principalmente aqui no segundo parágrafo. Vocês podem dizer só o como e o porquê e o para quê vai sendo desenvolvido durante o texto, mas é importante que sempre no início do texto a gente já dê
aspectos de conclusão, traços de metodologia, quem fez, de onde são, isso é importantíssimo. Já esse segundo bloco, que é o primeiro subtítulo, desenvolvimento, vocês vão desenvolver um dos tópicos selecionados do artigo de vocês, que no meu caso é estrutura persuasiva da fake news, ok? Lembrando que esse tópico eu tirei do artigo que eu vou noticiar. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu estou percebendo que eu estou fazendo uns vídeos longos, eu tentei ser o mais sintético possível, e eu usei o artigo que eu vou noticiar como um exemplo de como ali selecionar as informações, selecionar os tópicos, e eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês. Então, retomando, primeira etapa é, pegue o seu artigo e verifique quais informações estão neles. Segunda etapa, selecione algumas delas para estar no texto. Na terceira etapa, comece a pensar que o seu texto tem que começar com um lead. E a quarta dica é, o segundo parágrafo, continuar respondendo perguntas básicas. Por que isso? Porque na notícia, a lógica estrutural é a pirâmide invertida, onde as informações mais importantes estão em cima, na parte de cima do texto, e as menos importantes estão na parte mais embaixo. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Qualquer dúvida, deixe perguntas para mim no Google Classroom, no WhatsApp, pode mandar por e-mail, pode deixar aqui nos comentários no YouTube. Falando nisso, pessoal, se inscreva no meu canal, se inscreva também no canal da Balbúrdia. Se tiver um tempinho, faça comentários no canal, por favor, porque é interessante aí a gente seguir essa ideia do algoritmo para que eles possam levar a Balbúrdia aí para outros lugares, né? Nós estamos refém do algoritmo e agora é assim que a gente segue. Assim eu me despeço, abraços a todos e boa Balbúrdia.